Aqui. O Senhor já tem operado e quer falar conosco pela palavra do Senhor. Josué. Vamos abrir Josué, capítulo 22. Glória a Jesus Cristo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Josué capítulo 22. Quem está vivo, diga amém. Amém. Aleluias. Nós vamos ler um texto comprido. Tem gente que não tem costume de ler. Falam assim. Então não se distraia no meio da leitura, preste toda atenção, é palavra de Deus, essa palavra produz vida e vida em abundância. Josué 22, nós vamos começar do versículo 10. Preste atenção. E vindo eles aos limites do Jordão, o Jordão é o rio que separa Israel em duas partes, que está na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. Irmãos, Israel são 12 tribos, 2 tribos e meia, Ruben, Gade e meia tribo de Manassés, ficaram do lado leste do Jordão, e 9 tribos e meia restantes ficaram do lado oeste do Jordão. Essa que é a história. Versículo 11. Ouviram os filhos de Ruben e ouviram os filhos de Israel dizer: eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na frente da terra de Canaã, nos limites do Jordão, da banda dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação em Siló para saírem contra eles em exército. Naquela época, edificar um altar significava adorar um outro Deus, adorar outra divindade, ou pelo menos desvirtuar o culto do verdadeiro Deus. Isso porque em Deuteronômio 12, neste ponto aqui a lei já estava escrita, porque Josué veio depois de Moisés e foi Moisés que escreveu Deuteronômio. Deuteronômio 12 tinha ordem expressa de Deus. Só podia adorar a Deus no lugar oficial. Josué 18 diz que o lugar oficial de adoração era em Siló, uma cidade onde o tabernáculo de Moisés foi montado. Então ouviram as 9 tribos e meia que estavam a oeste do Jordão, que tinham edificado um altar, já se levantaram em exército e foram para combater. Versículo 13. Enviaram os filhos de Israel aos filhos de Ruben, filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, para a terra de Gileade. Gileade é o nome genérico que se dá à parte leste do Jordão. Mandaram para lá Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote. Esse aqui é neto de Arão. Arão é irmão de Moisés. 10 príncipes com ele, de cada casa paterna um príncipe, de todas as tribos de Israel. Cada um era a cabeça da casa de seus pais nos milhares de Israel. Vindo eles aos filhos de Ruben, de Gade, meia tribo de Manassés, à terra de Gileade, falaram com eles dizendo, qual versículo? 16. Assim diz toda a congregação do Senhor: que transgressão é esta com que transgredistes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Foi-nos pouco a iniquidade de Peor, de que ainda até o dia de hoje não estamos purificados? Ainda que houve castigo na congregação do Senhor, a iniquidade de Peor é quando chamaram Balaque, chamou Balaão para amaldiçoar Israel. Balaão era um tipo guru daquela época, um esotérico, faro de misericórdia, mas um personagem completamente contraditório, porque sendo de origem espiritual duvidosa, ele ainda tinha revelações de Deus
Só que isso não autentificava nem a sua vida, nem a sua conduta e nem as suas palavras. Alguém de vez em quando falar coisas de Deus não significa grande coisa. Fala assim, misericórdia. O que significa é ser dele. 2 Timóteo 2, o fundamento de Deus fica firme tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Balaão em Judas e em 2 Pedro 2 é um exemplo do desvio, um exemplo do mau caminho. Os quais entraram pelo caminho de Caim, foram pelo engano do prêmio de Balaão e caíram na contradição de Coré. São 3 histórias do Velho Testamento que falam sobre caminhos absurdamente errados. Então aqui, quando fala em iniquidade de Peor, fala de Balaão. Não conseguiu amaldiçoar Israel. São de Balaão as palavras que nós cantamos. Sobre tua tenda, ó Israel, não vale encantamento. Sobre tua tenda, ó Israel, está a bênção do Senhor. Foi Balaão que falou isso. Fala assim, misericórdia. Mas nisso ele estava certo, o resto ele estava errado. Diga glória a Jesus. Não conseguiu amaldiçoar, mas ele ensinou Balaque a fazer o povo de Israel pecar. E ali houve grande iniquidade. Versículo 18. E por que hoje abandonais o Senhor? Será que rebelando-vos hoje contra ele, amanhã se irá contra toda a congregação de Israel? Irmãos, a alma que pecar, esta morrerá. Diga glória a Jesus. Ezequiel capítulo 18. Só que nós vivemos em corpo, nós vivemos em igreja. Existem pecados que afetam toda a congregação. Josué capítulo 7 fala do pecado de Acã. Um homem pecou e toda a congregação penou por causa disso. Vou dar um exemplo. Digamos assim, professores de crianças, ou pessoas que cantam no louvor, ou irmãos que cuidam lá da portaria, resolvem no sábado ir num bailão. Fazem misericórdia. Forró. Gafieira. Está baixando o nível, né? Misericórdia. Para aí. Diga glória a Jesus. E no dia seguinte vem com a cara lambida para o culto. O culto vai ser pesado, o culto vai ser perturbado, vai ser uma dificuldade, e a gente ora, e o culto não decola de jeito nenhum. Tem iniquidade, tem pecado no meio do povo, tem que ser consertado, tem que ser confessado. Diga glória a Jesus. Isso perturba, por isso que muitas vezes acontece isso. Porque tem gente que apronta e vem aqui com a cara deslavada, precisa ser lavada, né? Diga glória a Jesus. Versículo 19. Se é porém que a terra da vossa possessão é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor. Eles queriam dizer o seguinte: se do leste do Jordão está ruim, passa para o lado de cá, mas não faça isso. O tabernáculo do Senhor, e tomai a possessão entre nós, mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar afora do altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, está aqui a história que falamos, o filho de Zerá, transgressão no tocante ao anátema, e não veio ira sobre a congregação de Israel, assim que aquele homem não morreu só na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben, de Gade, a meia tribo de Manassés, e disseram às cabeças dos milhares de Israel: o Deus dos deuses, o Senhor, Ele o sabe, e Israel mesmo o saberá. Se foi em rebeldia ou por transgressão contra o Senhor, hoje não nos preserveis. Se nós edificamos altar para nos tornar de após o Senhor, ou para sobre este altar oferecer holocausto, oferta de manjares, ou sobre ele fazer oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requeira. E se antes não o fizemos por receio, dizendo: amanhã vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo assim: que tendes vós com o Senhor, Deus de Israel? Irmãos, eles estavam aqui explicando o porquê de terem feito aquele altar.
não era para ser um substituto do altar de Moisés, nem para ser um competidor, muito menos para ser um lugar de adoração, era para ser apenas um marco. Eles tinham medo de serem esquecidos, tinha um rio entre eles, isso foi há 3.000 anos atrás, não tinha ponte, diga glória a Jesus. Então era difícil passar de um lado para o outro, então o contato ia ser esporádico, e por causa da distância poderiam acabar sendo esquecidos nas gerações posteriores. Versículo 25: pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós, ó filhos de Ruben, filhos de Gade, não tendes parte no Senhor, e assim bem poderiam vossos filhos fazer desistir a nossos filhos de temer ao Senhor, pelo que nós dissemos: façamos agora e nos edifiquemos um altar, não para o holocausto nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós e entre as nossas gerações depois de nós nos seja em testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele com os nossos holocaustos, com nossos sacrifícios e com as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendes parte no Senhor. Eles estavam explicando assim: o lugar de oferecer é no tabernáculo de Moisés em Siló. Os nossos filhos vão ter que ir até lá. Não queremos que chegue um dia e se esqueçam e barrem os nossos filhos para que não possam ir lá, dizendo que nós já não fazemos mais parte do povo de Deus. Diga glória a Jesus. Se fosse contemporizar o texto, que não venham dizer de mim: só porque eu sou batista, eu não sou salvo, ou só porque eu sou assembleiano, eu deixei de ser crente, ou só porque eu sou presbiteriano, eu não sou mais do povo de Deus, então me deixem entrar. Diga glória a Jesus. Fala para o assim: o povo do Senhor é um só. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Versículo 28, pelo que dissemos: quando for que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então nós falaremos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Nunca tal aconteça que nos rebelássemos contra o Senhor, ou que hoje nós abandonássemos o Senhor, edificando altar para o holocausto, oferta de manjares ou sacrifício fora do altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Diga glória a Jesus. Versículo: ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, os príncipes da congregação, os cabeças dos milhares de Israel, que com ele estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, de Gade e de Manassés, pareceu bem aos seus olhos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, Gade e de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós. Fale para o outro lado: o Senhor está no meio de nós. Glória a Jesus. Porque não cometestes transgressão contra o Senhor, agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. Ele estava querendo dizer o seguinte: com essa explicação vocês evitaram que nós provocássemos uma guerra inútil, disparatada, desarrazoada. Com essa explicação ficou tudo esclarecido, não vai ter guerra, o Senhor está no meio de nós. Versículo 32: tornou-se Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes, com os filhos de Ruben, Gade, da terra de Gileade, à terra de Canaã, os filhos de Israel, e trouxeram-lhe resposta. Pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel, e os filhos de Israel louvaram a Deus, e não mais falaram de subir contra eles em exército, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e Gade. E os filhos de Ruben e Gade puseram ao altar o nome de Ed, em hebraico quer dizer testemunho, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Aleluias. Fala para o irmão do lado: o Senhor é Deus. Glorificado seja o Senhor. Glória a Jesus. Diga glória a Deus.
Irmãos, o Senhor quer nos falar aqui neste texto. O Senhor está fazendo uma obra em nosso meio. Irmãos, e este texto quer nos desmascarar. Irmãos, muitas vezes eu já falei coisas que eram contra mim mesmo. Eu não fazia daquele jeito, mas a palavra do Senhor é desse jeito. Então, eu falava e já me colocava como o primeiro da fila para ser transformado. Diga glória a Jesus. Antes que alguém do auditório pensasse assim: oh, cara, está falando, mas ele não faz isso. Eu já me coloco primeiro. Eu quero ser transformado. Diga glória a Jesus. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. É sempre bom quando a palavra do Senhor vem ao nosso encontro e vem podando, e vem consertando, e vem tirando o que está errado. O Senhor quer falar com você. Fala isso para o irmão. O Senhor quer falar com você. Irmãos, Números 32, está escrita a seguinte história. Os filhos de Israel saíram do Egito, só que eles fizeram um caminho bem esquisito. Se fosse fazer um gráfico com a mão, o Egito é aqui, Israel aqui. O caminho mais fácil seria fazer assim, ir direto. Deus mandou com que eles fizessem assim. O Rio Jordão está aqui, eles poderiam simplesmente passar antes do Jordão. Deus mandou eles irem para o lado de lá e voltarem pelo meio do Rio Jordão. Só que essa terra do lado de lá do Rio Jordão, que se chama terra de Gileade, é uma terra excelente, com excelentes pastagens. Fortes touros de Bazã me rodearam, diz lá o texto do Salmo 22, dizendo que era terra de gado, era terra de pastos, era terra de ungüentos medicinais, diz em Jeremias 8, por isso que a gente canta o hino, né, do bálsamo de Gileade. Então, uma parte do povo de Israel, que era a tribo de Gade, de Ruben e meia tribo de Manassés, acharam aquela terra ótima, e ali o povo de Israel já foi destruindo aqueles reis, diga glória a Jesus, destruindo aqueles povos. Aquela terra já foi conquistada. Então em Números 32 eles pediram para Moisés: deixa-nos ficar com essa terra. Daí Moisés disse: não é justo que você já possua a terra, já fique com as esposas, com as crianças e as criações aqui, e o resto do povo que não conquistou nada, vá sozinho. Mas daí esse povo de Gade e Ruben se comprometeu dizendo: não, nós vamos juntos, vamos conquistar tudo juntos. A hora que todos estiverem locados, nós então voltaremos para a nossa terra. Eles se conjuraram, foram, e em Josué, capítulo 22, esse capítulo, no início, diz que cumpriram o propósito, todos já estavam nos seus devidos lugares. Daí Josué os abençoou, e Gade e Ruben puderam voltar para a sua terra, a leste do Jordão. Diga glória a Jesus. E daí resolveram fazer este altar de que nós falamos. Aos olhos do resto do povo, isso parecia um ato de rebelião. Queriam adorar outro Deus, queriam adorar a Deus da sua própria forma. Irmãos, este texto nos ensina muito. Diga glória a Jesus. Diga glória a Deus. Você precisa aprender a abstrair. Diga glória a Jesus. Se a criança está chorando, aliás, eu estou perito nisso. Diga glória a Deus. A criança está chorando, mas você consegue assim ir nas nuvens. Diga glória a Jesus. Irmãos, diga glória a Jesus. O Senhor fala muito aqui neste texto, irmãos. Pareceu aos olhos de Israel que era um ato de rebelião. Pareceu que Ruben e Gade queriam adorar a Deus à sua forma. E aqui que reside algo que o homem contemporâneo precisa aprender. Todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões estão certas. Eu oro a Deus e eu faço as minhas orações. Pode fazer quantas você quiser, meu filho. Quem garante que Deus está ouvindo? Quem garante? Pergunta ao irmão assim: quem garante
Quem é grande? Meu amado, você quer buscar a Deus, tem que ser do jeito dele, não do seu. Diga glória a Jesus. Aliás, o livro de Romanos fala que os judeus caíram exatamente neste erro, não conhecendo a justiça de Deus. Procuraram estabelecer a sua própria justiça. E quando se manifestou a justiça de Deus, eles se insurgiram contra ela, porque queriam ficar vivendo nos seus próprios caminhos. Tem que buscar ao Senhor do jeito que Deus quer. Então isso aqui pareceu rebelião ao povo de Israel, ao resto do povo. Por isso que eles se levantaram e foram lá. Mas quando souberam que era apenas um memorial, pacificou-se. Diga glória a Jesus. Repita comigo: o Senhor quer falar comigo hoje sobre o problema da comunicação. Fala para o irmão do lado: comunicação. Glória a Jesus. Algo no que eu erro muito e o Senhor já está me quebrando. E não fique feliz que já chega a tua vez também. Diga glória a Deus. Sempre que eu digo no púlpito: o Senhor está me quebrando de gente. Você é o próximo. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, problema de comunicação. Nisso aqui o Senhor nos quebra. Foi certo Rubem e Gad terem feito este memorial? É o seguinte: não havia problema nenhum em fazer, mas deviam ter avisado antes. Diga glória a Jesus. Porque quase deu guerra civil. Chamaram Finéias. Finéias já tinha dado exemplo disso em Números 27, exemplo de fidelidade, exemplo de ousadia, por isso que ele foi escolhido para essa missão. Mas se Finéias não tivesse ido assim com espírito conciliador, teria havido guerra e muitos inocentes teriam morrido por causa de uma aparência do mal que não foi evitada. 1 Tessalonicenses 5:22, abstende-vos de toda a aparência do mal. Diga glória a Jesus. Não custava nada ter falado antes, ter esclarecido, ter contado os motivos, ter contado a intenção para evitar isso. Então, irmãos, este texto está na Escritura Sagrada para mostrar assim como as coisas são perigosas. Como fazer uma coisa certa pode dar uma encrenca tremenda, quando esta coisa certa pode ter uma aparência que leva a algo errado. Diga glória a Jesus. Irmãos, mas é aí que entra a coisa, é necessário haver comunicação. Irmãos, o ser humano não gosta de comunicar os seus atos por soberba, por orgulho. Eu não preciso dar satisfação da minha vida para ninguém. Fala para o lado: precisa sim. Diga glória a Jesus. Porque se você tiver este espírito, você não entra no céu. Você tem que se submeter às autoridades. Você tem que prestar até declaração de renda para o governo. Diga glória a Jesus. Tem que dar satisfação, sim. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Tem que contar. Tem que esclarecer. Irmãos, o ser humano não gosta, é por soberba. Eu não estou nem aí com o que pensam de mim. Meu filho, daí você vai fazer os outros pecar e você se torna culpado disso. Diga glória a Jesus. Se a Bíblia fala para se abster da aparência do mal, é porque isto é pecado e você vai acabar induzindo outros em erro. Jesus disse em Lucas 17, ai daqueles por quem vem o escândalo, é impossível que não venham, mas ai daquele por quem vier, é melhor que pusesse no pescoço uma mó de atafona. Mó de atafona é uma pedra desse tamanho. Diga glória a Jesus.
que pusesse isso no pescoço e se jogasse no mar, do que fazer tropeçar um dos pequenos. E Paulo vai lá explicando em 1 Coríntios 10, dizendo assim, que a nossa liberdade não seja motivo de escândalo para os fracos. Se você tem liberdade, acho que não tem problema nenhum comer uma coisa oferecida a ídolos, mas se um indó, um inconstante, um fraco, estiver lá no templo dos ídolos comendo isso, ele vai ser induzido nisso também, e ele vai perecer. E daí Paulo diz lá, não faça pela tua consciência perecer o fraco, por quem Cristo também morreu. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, o Senhor aqui está falando sobre o problema de comunicação. Aliás, é um dos maiores motivos de divórcio. Falta de diálogo. Não sabem se entender. Parecem bichos, não sabem conversar. Fala-se misericórdia. Problema de diálogo. Repita comigo. O diabo sempre age nas questões mal resolvidas. Irmãos, tem que esclarecer. O diabo age nas trevas. Sabe o que significa esclarecer? Significa tornar claro, porque o que não está esclarecido está obscurecido, está escuro, e escuro é trevas, e trevas o diabo está lá. Coisa que não foi dita, coisa que o outro pensou, e o outro só deu margem, mas não explicou, e ficou aquele troço no ar. Pronto, daí o diabo já faz, acontece, porque não foi explicado, e o Senhor quer acabar com isso. Repita comigo. O diabo age nos rumores, nos mal entendidos, nas suspeitas, nas desconfianças, nos boatos. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem que esclarecer, tem que falar, tem que resolver. Irmãos, desde o Éden, o diabo só age pelas costas. Diz a palavra que o Senhor comparecia no Éden pela viração do dia. Diga glória a Jesus. Uma expressão idiomática do hebraico arcaico, muito difícil de traduzir, mas que parece que significa ao entardecer. Era o momento que o Senhor ia lá para conversar com Adão. Eu vou fazer uma perguntinha para os irmãos. Quando a serpente foi falar com Eva, Deus estava no jardim do Éden, pessoal e visivelmente, sim ou não? Não. Por que a serpente não foi falar com a Eva quando Deus estava lá? Capaz. Fala, irmãozinho, capaz. Porque é covarde. E o diabo está ouvindo, e que ouça mesmo. É covarde. Poderoso é só Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Jesus não morreu na cruz num canto escondido, obscuro, clandestino. Jesus morreu publicamente, oficialmente, pelas leis do governo. Era execução pública. Todos viram, e Colossenses 2 diz assim: Ele despojou publicamente os principados, e deles triunfou em si mesmo na cruz do Calvário. Dê mais uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Engrandecido seja Deus. Aleluia. Irmãos, e é assim que o maligno age. Ele age pelas costas, ele age na ausência, ele age quando o negócio assim está meio esquisito. Como tem uma expressão militar, ele come o mingau pelas bordas. Diga glória a Jesus. Quando você põe mingau num prato, qual parte do mingau que fica mais frio? A beiradinha. Por isso, meu filho, não fique na beiradinha da igreja, sabe, assim, longe. Não fique, é o que esfria primeiro. Faz em misericórdia.
Diga glória a Jesus. Irmãos, é assim que o maligno age. E 2 Pedro 2,1 diz assim, dos falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias de perdição. As heresias não entram escancaradamente, elas entram encobertamente. Irmãos, é aí que reside todo o problema. Irmãos, e o que o Senhor quer falar conosco? O Senhor vai falar com você. Este versículo vai mexer com você, comigo também, que já mexeu e está mexendo. Diga glória a Jesus. E vai pôr ordem nas nossas vidas. Nós vamos abrir 1 João 1,7. Abra lá que nós vamos ler. Alguns já sabem decor, que não sabem vai decorar hoje. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Vamos ler todos juntos. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glorificado seja Deus. Aleluias. Compreensão imatura do versículo. Andar na luz é ser crente. Então eu sou crente, eu tenho comunhão e o sangue de Jesus me perdoa. Não é isso. Andar na luz significa tudo claro, tudo esclarecido, tudo exposto. Diga glória a Jesus. A vida do crente tem que ser completamente clara. Jesus disse no Evangelho de Lucas, se a luz que há em ti, em todo o corpo for luminosa, grande será essa luz. Por isso, Mateus 5,12, vós sois o sal da terra e é a luz do mundo. Diga glória a Jesus. Andar na luz significa esclarecendo, falando. Irmãos, e o versículo é muito claro, temos comunhão uns com os outros. Só existe comunhão quando existe explicação. Fala para nós assim, explicação. Contar as coisas. Você faz alguma coisa que não soou bem, tem que explicar. Pastor, mas isso é invasão da minha privacidade. Meu amado, aonde você quer ir com a sua privacidade? Diga glória a Jesus. Aonde você quer ir? Porque se você quiser ir para o céu, negue-se a si mesmo. Diga glória a Jesus. Isso significa também negar a nossa privacidade. Por amor aos irmãos, nós andamos em comunhão. Se for necessário explicação, nós explicamos. Diga glória a Jesus. Irmãos, andar na luz. Repita comigo, eu preciso ter o trabalho de deixar as situações mal resolvidas bem explicadas. Meu amado, se você quer ser salvo, você tem que andar em igreja. E se você quer andar em igreja, você tem que andar na luz. Irmãos, tem gente que não gosta muito disso. Tem gente que frequenta a igreja evangélica faz um tempão, mas assim nem se batiza. Ou se batiza, mas aquele batismo assim que parece que só molhou o pé. Faz misericórdia, porque sempre está de longe, sempre está esquivo e arredio, nunca entra assim. E depois a pessoa de vez em quando deixa escapar. Ah, mas é por isso que eu não entro assim, porque para não entrar nessas fofocas. Realmente você não entra na fofoca, mas não entra na bênção, não entra na unção, não entra na graça. Faz misericórdia. Você não entra em nada, né? Diga glória a Jesus. Irmãos, andar na luz, tem que ter esse trabalho, tem que ter humildade. O Senhor está falando conosco. Mateus 5,23, se você for entregar a tua oferta e ver que teu irmão tem algo contra ti, deixa a oferta ali, primeiro conserta com o irmão. Quer dizer, às vezes nem por ato nosso, ficou um negócio no ar, tem que ir lá resolver, tem que ir lá explicar, e tem que se humilhar. Irmãos, o Senhor quer nos quebrar. A humildade para nós é um assunto teórico, nós temos que colocar isso na vida prática. Diga glória a Jesus. É humilhar-se mesmo. Glorificado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Atos 11. Em Atos 10, Paulo foi na casa de Cornélio, que não era judeu, era gentil.
Todos foram batizados no Espírito Santo e Pedro batizou nas águas. E em Atos 11, Pedro teve que comparecer perante a igreja de Jerusalém e se explicar. Porque disseram para ele assim: ouvimos dizer que estiveste em casa de gentios e comeste com eles. Daí ele teve que fazer uma exposição por ordem, explicar tudo, explicadinho. E ele era apóstolo. Diga glória a Jesus. A irmã Clara até falou isso no estudo desta tarde. Irmãos, ninguém de nós está isento disso. Não existe pessoa nesta terra que é digna de confiança 100%. Não existe. Todos nós precisamos nos humilhar e andar assim bem quietinhos, bem humildezinhos, explicando, esclarecendo e dialogando. Diga glória a Jesus. Irmãos, às vezes, religiosos assumem postura assim de inquestionáveis. Mas você está duvidando de mim? Fala assim, misericórdia. Fala para o lado assim: estou. Diga glória a Jesus. Estou. Você está duvidando de mim? Estou. Vai explicando. Diga glória a Deus. Deram que o irmão explicou. Ah, bom. Agora está explicado. Diga glória a Jesus. Não foi isso que aconteceu no texto? Duvidaram da tribo de Ruben e de Gad? Duvidaram? Duvidaram. O que é isso? Que transgressão é essa? Vocês estão se rebelando? O que é isso? Não. Vamos sentar. Calma. Senta. Quer um café? Diga glória a Jesus. Explicaram e daí houve paz. Diga glória a Jesus. Tem marido nesta igreja que não admite que a mulher duvide dele. Quem você pensa que é? Pergunta para o lado: quem você pensa que é? Teve mulher que não falou isso para o marido de medo. Jesus, Nazaré. Diga glória a Deus. Quem você pensa que é? Você não é 100% sincero. Ninguém é. Nós estamos sendo tratados para chegar lá. Não estamos no ponto, porque se já estivéssemos, Jesus já tinha nos levado. Diga glória a Deus. Então, irmãos, precisa explicar sim. Filho sai de casa, chega a 1h, estão os pais sentados no sofá. Aonde você estava? Daí o filho tem um chilique. Porque não confia em mim? Porque tu... Fala assim: faça o favor. Diga glória a Jesus. Tem que explicar sim aonde estava, com quem estava e o que estava fazendo. Diga glória a Jesus. E tem mais. O pai que é pai não vai confiar só na tua palavra, vai dar uma ligadinha para a casa de quem você disse que estava, para ver se você estava mesmo. E não adianta ficar bicudo, nem ir para o quarto e bater a porta. Fala assim: faz favor. Diga glória a Jesus. Tem que explicar. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão. Não é uma salva de palmas a Jesus? Glorificado seja Deus. Glória a Jesus. O Senhor está falando conosco, o Senhor está falando comigo, o Senhor está... Jesus amado. Diga glória a Deus. O Senhor quer aumentar a nossa capacidade de diálogo, de abertura, de exposição. Aliás, irmãos, cruz é exposição. Jesus foi crucificado nu. Diga glória a Jesus. Fala bom lado: cruz é exposição. Já estou crucificado com Cristo. Gálatas 2:20. Então, crente que é crente, anda exposto, quer dizer, não esconde nada. Hebreus 4:13, porque todas as coisas estão nuas e patentes
aos olhos daquele com quem vamos tratar. E também esse é o significado de 2 Coríntios 3, com o rosto descoberto, olhando para o Senhor. Quer dizer, sem esconder nada. Glorificado seja Deus. Mateus 5,37, seja o vosso dizer sim, sim, não, não. O que passa disso, procedência maligna. Quer dizer, sim, sim, quer dizer, tudo bem explicado. Falou de um jeito, não entendeu? Fala de novo, muda as palavras, dê-se a entender. Não deixe nada no ar. Irmãos, o Senhor está falando conosco. Nenhum de nós é perfeito na comunicação. E por isso que o maligno opera. E nós precisamos aprender. E precisamos crescer. E o Senhor está falando conosco hoje. Diga glória a Jesus. Efésios 4,15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, unido e ligado pelas juntas ligaduras, faz a justa operação de cada parte. Mas o versículo começa dizendo assim, seguindo a verdade em amor. Fala para o lado, em amor. Glória a Jesus. Irmã Clara, falando no estudo dessa tarde, a verdade sem amor é agressiva. Diga glória a Jesus. Falando a verdade em amor. Mas irmãos, vamos e convenhamos que esse falarem a verdade em amor não significa também assumir e encarnar toda a bananice e paspalhice. Diga glória a Jesus. Porque já tem gente que acha que falar a verdade em amor é ficar assim, filhinha, não faz isso, filhinha. Se eu fizer isso com o Bernardo, ele pula na minha cabeça. Filhinha, não faz isso, filhinha. Faz misericórdia. Irmãos, a verdade, se não for dita no tom, na entonação certa, ela perde o seu valor. Diga glória a Jesus. Nossa, pense só um profeta. Tem que entregar uma mensagem para uma pessoa que vai morrer. Porque a pessoa está impenitente, dor de coração. Como que ele vai entregar a mensagem? Me diga. O Senhor disse que se você não se arrepender, você vai morrer. Ele nem entendeu direito, e não fez efeito. Diga glória a Jesus. Daí o profeta tem que ir marchando, assim, vai morrer. Diga glória a Jesus. Daí a pessoa quase morre. Diga glória a Deus. Mas que a mensagem surte efeito, surte. Porque tem que falar na entonação certa. Mas tem que ser com amor. Diga glória a Jesus. Assim como pais, quando repreendem filhos, fazem com amor. Mas se você for repreender filho assim, muito apagadinho, não funciona. Tem que ser com autoridade, tem que ser com emoção. Irmãos, às vezes eu ouço pessoas dizendo, eu leio livros. Irmãos, mas sabe que aquilo assim, eu na verdade não acredito. A pessoa diz assim, o filho aprontou, quebrou o armário de cristal inteiro. Daí eu não falei nada, daí eu esperei passar raiva, daí chamei ele, sentei, fui ler a Bíblia, filhinho querido, é assim. Daí depois de explicar, eu peguei e bati. Irmãos, pelo amor de Deus, fala assim, misericórdia, não é assim, nós temos emoções. Meu amado, quando você vê Deus falando nos profetas, as letras quase saem da página. Diga glória a Jesus, de tanta emoção. Diga glória a Jesus. Agora, se o teu filho estiver assim tão frio e calculista, assim, lendo o texto bíblico, tira a cinta. Jesus amado, que é Hitler, que é isso? Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Engrandecido seja o Senhor, diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Seguindo a verdade em amor. Andar na luz. O contrário de andar na luz é andar nas trevas. Andar nas trevas significa não falar. Diga glória a Jesus. Irmãos, daí nós entramos também em um outro aspecto, o aspecto masculino da questão. Tem homens assim que não gostam de falar. Nós já tocamos esse assunto esses dias atrás, mas o Senhor traz o assunto de novo. Diga glória a Jesus.
não gostam de falar. Fechados, sisudos. Meu amado, isso não é bom. Fala para o lado, isso não é bom. Tem que se abrir, tem que contar. Esse protótipo, esse estereótipo paterno é que cria filhos tão problemáticos. Pais que não se relacionam, inatingíveis, impenetráveis, deixa a criança com um vácuo, porque a criança não sabe o que o pai pensa. Aliás, parece que ninguém sabe. Aliás, nem sei se o pai sabe o que ele pensa. Faz misericórdia. Irmãos, então tem que abrir, tem que se esforçar no diálogo, tem que se humilhar. O Senhor está falando conosco hoje, Jesus está aqui. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, e andar neste caminho é um caminho novo, um caminho difícil, é um caminho estreito. Repita comigo, eu não posso ter medo do que as pessoas vão me falar. Irmãos, tem gente que não se abre com medo da resposta, com medo da reação. Irmãos, mas a palavra do Senhor já fala sobre isso. 2 Coríntios 13:8, nada podemos contra a verdade, mas apenas a favor da verdade. Tem gente que não fala alguma coisa, que sente o que pensa, com medo de vir a resposta e ela descobrir que está pensando ou sentindo de forma errada. Então por isso ela não se abre, ela aguarda. Você não quer descobrir que está errado? Sabe o nome disso? Soberba. Fala isso para o lado, soberba. Está com medo. Então, isso é insegurança, está querendo se esconder, está querendo vender a imagem do bonzão, para que ninguém veja o que está lá dentro, mas isso é doentio, e o maligno age nisto, tem que andar na luz. Diga glória a Jesus. E outro, irmãos, isso não é confortável. Eu falo por experiência própria. Irmãos, quando você anda no caminho da abertura, as pessoas começam a falar, e não entre no aspecto de vítima. Estão falando de mim, ninguém me entende. Sai dessa, meu filho. Se ninguém te entende, é porque você não se dá a entender. Se não tem sequer que se entende, o problema é você, um veículo ruim de comunicação. Jesus, fala assim, Jesus, se ninguém te entende, diga glória a Deus. Todos falam isso de mim e não é verdade. Mas tem alguma coisa em você com que faz com que os outros falem isso de você. Então tem algo mal esclarecido que tem que ser resolvido. Diga glória a Jesus. Irmãos, e tem gente que não se abre porque diz assim, pastor, mas se eu falar o que eu estou sentindo, o que eles vão pensar de mim? Meu amado, se você está pensando alguma coisa, Deus está vendo. E se você não está comunicando isso, e esse negócio permanece dentro de você, Deus está vendo. Você está escondendo dos homens, mas de Deus não. Isso está errado e faz com que a tua vida não ande para frente. Diga glória a Jesus. Então tem que falar, tem que se expor. Irmãos, o Senhor falou muito comigo nessa tarde. Não ter medo da verdade. Diga glória a Jesus. Fale isso para um lado. Não tenha medo da verdade. Você tem medo que te interpretem mal? Fale melhor, fale mais explicado, fale de novo, se humilhe de novo. Se ainda assim te interpretarem mal, mas você tem consciência limpa diante do Senhor das suas intenções, como o povo de Ruben e de Gade, Deus é contigo. Diga glória a Jesus. O Senhor há de te defender, não há o que temer. Diga glória a Jesus. Então não precisa ter medo. Agora, irmãos, sabe por que nós temos medo? Porque nós não somos tão certos assim. É isso que nos dá o temor. Mas então por isso que tem que haver a comunicação, para que haja um ajuste e para que haja crescimento. Diga glória a Deus. Irmãos, continuando, que o Senhor quer falar mais ainda. Repita comigo, os exemplos bíblicos de falta de diálogo são catastróficos.
Absalão matou o seu próprio irmão Aminon, fugiu, ficou fugido. Joabe armou uma coisa lá e conseguiu trazer o moço de volta. Ele era filho de Davi. Davi disse, pode ficar, mas fica lá que eu não quero nem te ver. E não conversava com o filho. Sabe o que aconteceu? O filho começou a usurpar o trono para si, roubou o coração do povo de Israel, levantou-se em insurreição e quase matou o próprio pai. Por quê? Porque aquilo não foi resolvido, porque Davi não quis sentar para conversar com ele. Ai, pastor, mas pensa só, um assunto muito difícil, né? Porque Davi era pai, e outro tinha matado o Aminon, que era filho dele, filho mais velho, por sinal, que seria o herdeiro provável do trono, se não fosse a mão de Deus. Diga glória a Jesus. Então, né, pastor, quando Davi fosse falar aquele assunto, ia doer, né? Ia assim, sentir. Então, o senhor sabe, né? Não sei de nada e Deus também não. Fala assim, viu, mas eu só dei um exemplo no meu palanfrório aqui, como a gente enrola. Fala assim, para de enrolar. Eu nem queria falar sobre esse assunto que é doído. Sai dessa, feridento. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. É doído. Resolva, senão vai doer mais ainda. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Diga glória a Jesus. Irmãos, e Davi teve que fugir porque Absalão vinha vindo. E matava mesmo, porque quem mata o irmão mata o pai. Jesus. Diga glória a Deus. Então, irmãos, tudo por falta de diálogo. Outro exemplo horrível de falta de diálogo. O Sansão, que tinha uma noiva. Daí ele fez um enigma para os filisteus. E a noiva era filisteia. Fez o enigma, identificou todo mundo. Daí o que os filisteus fizeram? Pressionaram a noiva. Qual é o segredo? Eu não sei. Se você não descobrir, nós matamos você, tua mãe, teu pai, não sei o que. Daí o que a noiva fez? Foi lá e buzinou na cabeça do Sansão, até ele contar para ela o segredo. Ela contou para os filisteus e pronto. Daí o Sansão, na hora que viu os filisteus dizendo o segredo dele, falou, se não tivesseis lavrado com a minha novilha, não tinha descoberto. Ele quis dizer, em parábolas, descobrindo a minha noiva, né? Diga glória a Jesus. Mas por que isso? Porque havia um segredo entre Sansão e a própria noiva, e o diabo entrou na história e destruiu mesmo. E a história se repetiu depois, porque o Sansão se engraçou com a Dalila, farpa sem misericórdia, também tinha um segredo que foi todo o motivo da desgraça. Se a Dalila não era confiável para saber o segredo, não era confiável para ser mulher também, né? Diga glória a Jesus. Se você esconde alguma coisa do teu marido, pastor, porque ele não tem estrutura para ouvir isso. Se não tem estrutura para ouvir isso, tão pouco para ser seu marido. Então divorcia. Pastor, eu não tenho coragem. Então conta e acerta esse negócio. Diga glória a Jesus. Mas está errado isso. Se existe um segredo, o diabo vai fazer um estrago. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor está falando conosco hoje. Jesus está aqui. Diga glória a Deus. Irmãos, outra coisa que o Senhor quer nos falar, Mateus 9, 31 e 32, abra lá. Aliás, desculpe, Marcos 9, 31 e 32, abra lá. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Nós vamos nos humilhar, nós vamos ser mais comunicativos. Diga glória a Jesus. Eu estou sem Bíblia, os irmãos vão ter que ler. Vamos lá?
e receavam interrogá-lo. Jesus disse, não foi compreendido, e os discípulos não perguntaram de medo, porque tinham a aparência de algo contrário às suas esperanças. Eles achavam que Jesus ia ser o Messias, o libertador político de Israel, e Jesus dizendo de morte, entregue, ressuscitado no terceiro dia. Não, eles receavam perguntar. Irmãos, Jesus falou, eles não entenderam direito e não perguntaram também. Irmãos, aqui existe um claríssimo exemplo de falta de diálogo, falta de comunicação. Quando Jesus morreu, os discípulos ficaram perdidos, ficaram atônitos, sem saber o que fazer, voltaram a pescar, que diz lá o texto de João capítulo 21, 2 indo lá para o caminho de Emaús, as mulheres dizendo, vimos Jesus ressuscitado, eles não acreditavam, e Jesus tinha falado antes, mas eles não entenderam, mas eles não perguntaram também. Diga glória a Jesus. Irmão, já aconteceu comigo. Ouvi uma mensagem profética que, lá no fundo, eu sabia que tinha alguma coisa de verdadeiro, mas era um assunto meio desagradável. Deixa eu falar, né? Vá assim, queira Deus que... A hora que veio, Jesus. A hora que veio eu ficava assim, mas como que era mesmo? Como que era mesmo? Que eu não lembro como que era a palavra, para saber o que fazer na hora. Diga glória a Jesus. Que rapidinho quis esquecer. Não perguntei também, assunto desagradável. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, acontece muito isso. Problema de comunicação. Às vezes o marido chega em casa morrendo de medo e fala para a mulher, fala assim por parábolas, né? A mulher, o que você está falando? Ele fala de novo assim, meio rapidinho assim. A mulher pescou um negócio meio ruim assim, mas... não quis se incomodar com isso. Não faça isso. Fala assim, não faça isso. Não entendeu a pergunta? O quê? O que você está falando? Diga glória a Jesus. Pense você, se os discípulos tivessem perguntado, Jesus, o que o senhor está falando? O que significa morrer? É morrer mesmo? Morrer? Morrer? O que Jesus ia dizer? Morrer. Morrer morto. Morrer matado. Diga glória a Deus. Vamos ficar de pé? Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o Senhor. Senhor amado, nós nos humilhamos diante de Ti e buscamos ao Senhor. Queremos andar na luz. Senhor amado, queremos a partir de hoje fazer um propósito contigo, de sermos mais abertos, esclarecer melhor as questões. Nós nos humilhamos, meu Deus, nós precisamos. A Tua palavra fala conosco e nós queremos consertar isto em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós precisamos pedir graça ao Senhor. Por nós mesmos, nós não conseguimos. Os defeitos da nossa personalidade são incorrigíveis, salvo por intervenção de Deus. Porque para Deus tudo é possível. Lucas 1,37. Alguém sente que o Senhor quer realmente melhorar a tua capacidade de diálogo? Vem aqui para frente, que eu já estou aqui. Vem aqui para frente, que nós estamos precisando e a palavra do Senhor veio ao nosso encontro hoje. Louvado seja o Senhor.